Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nosso canal Prosa e Palavra trata de nada mais, nada menos do que a palavra de Deus e a gente mais um bate-papo rápido. Hoje vamos tratar aqui do texto que está em João, no capítulo 7, no versículo 37. Versículo 37 vem falando sobre um posicionamento ali do próprio Senhor Jesus acerca do cerimonial que estava acontecendo. Havia uma grande festa ali ocorrendo em Israel, a festa dos tabernáculos. Essa festa foi estabelecida pelo próprio Deus como um memorial da peregrinação do povo no deserto. No entanto, ali naquele instante estava o tabernáculo vivo de Deus ali. A Bíblia vem dizendo em João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a Bíblia está falando que o próprio Senhor Jesus desceu do seu céu de glória e habitou entre nós. Esse habitou aí, a palavra no original, ela significa também tabernáculo. Concordando aqui com a ideia do próprio contexto da festa e do cerimonial que estava acontecendo. Mas no versículo 37, vem dizendo assim, João capítulo 7, versículo 37, o Evangelho de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus ele chama as pessoas agora para participar não de um cerimonial religioso, mas de algo pleno, espiritual, algo vivo, algo que somente ele poderia oferecer. E ele continua dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ser. E ele disse isso acerca do Espírito Santo, que haviam de receber todos aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque o Senhor Jesus ainda não havia sido glorificado, não havia sido derramado, porque o Senhor Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, primeiro ponto aqui que a gente bate e a ideia que a gente tem aqui se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Somente Jesus pode saciar a sede da nossa alma. Somente Jesus pode saciar a sede do nosso coração. Não tem outro meio. Você pode preencher a sua vida com qualquer coisa, mas isso não vai saciar a sua sede de Deus. A tua alma tem sede de Deus. Salmo 42 vem dizendo isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele diz que a alma dele brama como a corça suspira pelas águas, né? Então, assim, Jesus ele vem dizendo isso no último dia da festa, que era um cerimonial onde o sacerdote pegava a água do tanque Siloé num vaso de ouro, misturava essa água com vinho e derramava sobre o sacrifício que iria ser oferecido. E tudo isso estava apontando para o sacrifício do próprio Cristo. Jesus, quando estava ali na cruz sendo crucificado, e ele morreu ali na cruz, a Bíblia vem dizendo que na Páscoa, antes da Páscoa, eles vão e quebram as pernas dos ladrões ali na cruz para eles morrerem sufocados. E o Senhor Jesus, quando eles vão, Jesus já estava morto. Então eles não quebram as pernas de Jesus, até porque estava escrito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então o que eles fazem? Eles transpassam uma lança para ver se Jesus estava morto de fato. E o que sai do corpo de Jesus? Água e sangue. A mesma coisa que está sendo contextualizada, que essa água e esse sangue, essa água e esse vinho era misturado no sacrifício que iriam ser oferecido. E tudo isso estava apontando para Jesus. O Antigo Testamento ele é sombra do Novo. O Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Então, o corpo que a gente está falando aqui no Novo Testamento, a sombra que era no Antigo Testamento é a manifestação daquilo que João falou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus está chamando isso para aqueles que nele crescem. Olha, se você tem sede, que venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ser. E ele estava falando isso acerca do Espírito Santo que iriam receber todos aqueles que nele crescem. Meu irmão e minha irmã, você tem condição de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem condição de receber
a água viva que desce do céu. Aleluia, a presença do próprio Deus dentro do seu coração. Entregue a sua vida para Jesus e viva isso que está sendo oferecido gratuitamente. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.